Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos vocês muito bem. Estamos indo agora para o capítulo 24 do livro de Atos. Lembrando que no capítulo 23 nós terminamos o final do capítulo, onde o apóstolo Paulo ele está sendo levado, né, para ser julgado pelo procônsul ali de Roma, não é? Porque os judeus estavam tramando em matá-lo, né? Lembrando também que o apóstolo Paulo ele foi preso lá em Jerusalém, acusado de ter levado um gentil para dentro do templo, né? E por estar causando problemas ali, segundo a visão daqueles judeus daquele momento. Tudo bem? Bom, então vamos lá para este capítulo agora, tá? Bom, esse capítulo, pessoal, ele vai ser um capítulo bem curto, acredito eu, porque ele não tem muita leitura, tá? Porém, eu vou acrescentar, né, além do estudo do capítulo, uma pequena, breve reflexão, né, a respeito do chamado acima da própria vida, tá? E aí, quando eu chegar nesse momento, vocês vão entender por que que eu estou colocando esse tema, tudo bem? E aí nós faremos, então, o encerramento e fechamento desse capítulo. Então vamos lá, vamos continuar começar, na verdade, a nossa leitura aqui. Bom, Atos capítulo 24, versículo 1 ao versículo 9, diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix, tá? Lembrando aqui rapidamente que Félix é o nome do governador romano, ali do procônsul, enfim, do governador, a pessoa que está escutando e vai fazer a defesa de Paulo, né? Na verdade, vai julgar Paulo, lembrando porque Paulo era romano. Se Paulo fosse judeu, Paulo teria já sido morto lá pelos judeus, teria sido condenado, tá? Mas ele era romano, então Paulo apelou para que ele fosse julgado pelas instituições romanas devido às acusações falsas, né, que os judeus estavam fazendo ali. Tudo bem? Continuando aqui. Então, quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio com muita força e o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras, né? Então, aqui, pessoal, brevemente, nós estamos vendo aqui que os judeus, eles, embora estão ali colocando que eles estão argumentando coisas verdadeiras, mas nós sabemos que é falso. Primeiramente, você vê que existe ali um puxa-saquismo, né, dos judeus com o governador Félix ali, e provavelmente, né, esses mesmos judeus pagavam ali para Félix algum tipo de propina, ou faziam ali alguns favores para ele, né? Então, nós percebemos que eles estavam demasiadamente confiantes ali que Félix iria dar para eles, né, a vida de Paulo, entregar Paulo para eles, para que eles então o julgassem, né, de acordo com o que eles queriam fazer ali, né? Pois bem,
Agora, também nós vemos que eles estão colocando mentiras, né? Como, por exemplo, estão dizendo ali que Paulo, ele, né, ele estava como é que está? Onde está aqui? Deixa eu procurar. Mas que ele estava causando, né, problemas no mundo todo, né? Diz que ele, né, aqui, ó, achei no verso 5 fala, ó, verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Quer dizer, novamente eles usam esse argumento, no mundo inteiro, né? Ele está causando um problema. E também ele fala que ele é o principal cabeça, né, da pseudo-seita dos nazarenos. Paulo não era o cabeça, né? Paulo não era o que liderava a igreja do caminho, né? Ele foi enviado para os gentios ali, mas como nós vimos antes, aparentemente neste momento quem tinha a voz mais ativa era Tiago, né? Bom, então vamos continuar então a leitura aqui. Então eles fizeram aqui a acusação, dizendo que ele é um perturbador, que ele está quebrando as leis, que ele faz tumulto e tudo mais. Pois bem, agora Paulo vai se defender. Quando o governador, verso 10 ao 23, perdão. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, né, dando uma pausinha aqui, lembra que os apóstolos disseram para Paulo, olha, para não causar problema, faz esse pacto, né, se consagra, rapa a sua cabeça, né? Então, e Paulo estava nessa condição quando ele foi preso, né? E é o que ele está citando aqui, verso 18 de novo. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar-te acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Porque se vocês forem lembrar, lembra quando Paulo estava no sinédrio, estava sendo julgado ali pelos fariseus e saduceus, ele levanta essa bola, né? Porque os fariseus, eles têm essa questão a favor da ressurreição dos mortos, e os saduceus não têm. Então, Paulo joga essa batata quente na mão deles ali, e é que novamente é o argumento que ele se mantém usando com o Félix aqui, né? Verso 23. E ordenou ao centurião, não, perdão. Então Félix, verso 22, né? Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa, não julgou Paulo, e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem, né? Então, nós estamos vendo aqui rapidamente, pessoal. Deixa eu só ver se tem uma continuação aqui. Então, nós estamos vendo aqui rapidamente que Paulo faz uma defesa, ele não mente na sua defesa, ele não esconde, né, o que ele fala assim, eles estão me acusando por conta da ressurreição, porque eles, né, tinham um problema com Cristo, né, então, mas ele estava argumentando essa questão da ressurreição, você vê que Cristo não é citado em nenhum momento, né, pelos fariseus ou pelos
saduceus ou qualquer outro judeu ali religioso que tinha coisas contra Paulo. A questão é que eles viam que Paulo, né, estava levando um movimento muito grande, né, na Igreja do Caminho, muitos estavam se convertendo, né, ao cristianismo e abandonando o judaísmo, abandonando as tradições, e na visão deles ali, eles eram de fato uma seita, porque eles estavam apregoando alguma coisa diferente daquilo que eles acreditavam. Só que o que eles não conseguiam perceber é o que eles estavam apregoando era justamente a verdade. Eles estavam pegando aquilo que o Senhor, que o nosso Criador havia instituído, e Jesus estava realizando aquilo, eles estavam mostrando aquilo que Jesus havia realizado, ou realizava, né, realizara, devido a tudo que eles haviam, que se havia, né, no Antigo Testamento e tudo mais, né? E eles tinham essa questão contra Paulo, eles queriam matá-lo, enfim. Se você que está acompanhando comigo o livro de Atos, desde o 1 até agora, né? Você já está entendendo isso, tá? Se porventura você está chegando aqui, né, de paraquedas e pegando essa aula 24, né, você não vai estar entendendo nada. Então, eu te aconselho para você voltar lá no capítulo primeiro e começar a assistir todas as aulas para que você entenda onde estamos aqui neste exato momento. Tudo bem? Então, Paulo está nesse momento aqui e Félix, ele não determina ali se Paulo vai ser condenado, se Paulo vai ser libertado. Ele simplesmente lhe adia e fala: quando chegar Lisíadas, então a gente continua essa questão aqui, né? Pois bem, vamos continuar então. Verso 24 ao verso 27. E aqui acho que vai acabar o capítulo, né? Diz assim: vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão, tá? Então, você percebam, né? Félix, ele começa, ele vai com a sua esposa e pede para Paulo falar um pouco mais do que ele acreditava, dessa tal fé. E Paulo começa a pregar ali para ele, a ponto de que Félix chega um momento e fala: para de pregar, para de falar, basta, tudo bem. Por quê? Porque ele estava se convertendo, porque o coração dele estava se quebrantando, talvez ali ele estava ouvindo aquele evangelho, né, e estava sendo tocado, porque o evangelho te confronta, né? Ele vai confrontando, ele vai tirando de você aquilo que é ruim, né, para fazer com que você é, desbanje o seu melhor, né? Sai o seu melhor, né? Ele tira o ruim para depois passar a sair o bom, né? Mais ou menos dessa forma. Contudo, a gente vê que Félix, ele era corrompido de alguma maneira financeiramente, porque ele estava esperando que Paulo fosse dar uma grana para ele, né? O ponto era, Félix não tinha um ponto de acusação para prender, para matar ou condenar Paulo. Não havia nada que Paulo havia feito contra as leis romanas, não tinha uma acusação formal contra Paulo, assim, que pudesse justificar aquilo que Félix iria fazer. Então, ele estava esperando que Paulo desse uma grana para ele, mas o que Paulo tinha para ele era só o evangelho, que já bastava, que era o suficiente, né? O que era a raiz de todas as coisas, né? Agora, eu entro aqui rapidamente nessa reflexão, né? O chamado acima da própria vida, né? Embora eu já falei em alguns outros momentos, em algumas outras aulas, algo parecido com o que eu vou falar, mas eu acredito que sempre é interessante a gente reforçar e trazer alguns pontos, porque de repente você que me ouve, né, faz algum sentido para você, né, toca no seu coração alguma coisa que vai ser dito a partir deste momento. Bom, Paulo, o que acontece, né? Paulo, ele está ali entre, como diz o ditado, né, entre a cruz e a espada, né? Justamente porque Paulo, ele no coração dele, ele sabe que ele não tem nada, nenhum pecado a ponto de ser julgado à morte, né? Ele está em obediência àquilo que Cristo havia dito para ele fazer, então ele está tranquilo,
né? Porém, por outro lado, Paulo está naquela condição de que ele tem no coração dele vontade de continuar pregando, vontade de continuar fazendo, né, as coisas aqui, mas ele está preso. Ele não consegue fazer. É claro que neste momento Paulo vai começar a escrever as cartas, né? Se eu não me engano, ele vai escrever cartas aos Colossenses, a algumas outras igrejas, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas ele vai começar a escrever algumas cartas a partir deste momento, né? Que vai acabar compondo, então, né? Parte dessas cartas vai acabar compondo o antigo, perdão, o Novo Testamento, né? É, aquilo que compõe as cartas, né, do Novo Testamento. Mas ele está ali preso, né? Aí ele tem talvez ali a oportunidade, né, de pagar ali a sua liberdade, né? De pagar e ir embora ou pagar um suborno e tudo mais. Então aqui a gente vem na questão, né? O chamado acima da sua própria vida, né? Quando Deus ele nos chama e você sabe que foi Ele quem te chamou e você entende de verdade, tem sinais, tem manifestações, né? O seu ministério prospera porque você está debaixo do chamado de Deus. Porém, será que esse chamado ele é tão grande que você estaria disposto a abrir mão da sua liberdade, abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua vida por conta desse chamado? Né? E por que que eu pergunto isso? Porque nós estamos vivendo em uma época, pessoal, e você, que é um bom observador, você vai conseguir constatar o que eu quero dizer. Nós estamos vivendo hoje numa época onde os governos eles têm ditado oratórias, né, ou coisas, né, ou narrativas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, não é? Então, tem sido cada vez mais complicado você ser um cristão verdadeiro, né? Por conta né, das narrativas do governo que te proíbem de falar algumas coisas, por conta da sociedade, por conta do julgamento das pessoas, por conta das pessoas começarem a olhar para você como você é uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, né? Então, se você vive um cristianismo mais ou menos, e o que que é um cristianismo mais ou menos, pastor? É aquele cristianismo que você vai na igreja de domingo, à noite, mas durante toda a sua semana você faz tudo o que você quer. Você bate na sua esposa, você bate no seu marido, você se embriaga, você vai, né, em casas de meretrizes, você rouba, você engana, você humilha seu funcionário, você faz um monte de coisa, você lê horóscopo, você faz coisas de outras religiões, né? Você faz tudo que você acha certo aos seus olhos, e aí então você volta no domingo e você faz a sua a sua ação social que é estar na igreja. Isso é o cristianismo, de certa maneira, aceitável por uma massa de sociedade. Agora, aquela pessoa que ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ela faz a sua liturgia no culto, mas durante a sua semana, ela dá o seu testemunho, ela fala de Cristo para as pessoas, ela trata as pessoas bem, ela faz as suas orações, ela não aceita, né, narrativas ou direções contrárias à palavra de Deus, ela se posiciona, enfim, ela não se corrompe. Então, essa pessoa, ela acaba sofrendo, obviamente, uma pressão grande da sociedade, né? Ainda mais, às vezes, se você é jovem, né? As pessoas que são mais jovens, que ainda não se casaram, que estão ali, né, entre os seus 13 até os seus 20 e pouquinhos anos de idade, acaba sofrendo ali uma pressão da sociedade. Ah, porque você tem que transar, porque você tem que ir na festa, ah, porque você tem que usar droga, ah, você tem que ser descolado, ah, porque você tem que ter redes sociais, você tem que postar, você tem que estar com um corpo bonito, você tem que estar com shape, você tem que postar foto sem camisa, você tem que mostrar seu corpo, enfim, é, é, passa por uma grande pressão. E aí é o momento que eu pergunto: será que vale a pena você se manter firme no chamado que Deus te deu? Ou será que vale a pena você seguir ali o que uma sociedade te coloca ou impõe sobre a sua vida? Certo? Então, esse é o ponto. Até onde vale a pena o seu chamado? Pois bem, Paulo aqui, você vê que ele não cede. Ele não cede, e quando ele era chamado,
ele não ia negociar, ele não ia fazer uma barganha ali com o Félix. Ele simplesmente chegava ali e ele pregava a palavra de Deus para Félix e falava de Jesus e tudo mais, né? E, claro, né, nós vamos ainda continuar discorrendo aqui a história, né, de como vai continuar esse julgamento, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo, mas o que eu quero deixar apenas para este momento dessa reflexão para mim e para você é que é o seguinte: as pessoas elas podem exigir que você faça algo. Porém, nenhuma delas pode te entregar o que Cristo vai te entregar, que é a sua salvação estar na eternidade. Amém? Tudo que está aqui hoje passa. Eu sei que nós passamos pressão para negligenciar o evangelho, para não fazer o correto, para não viver o que Deus quer que nós vivamos. E às vezes, infelizmente, pecamos, e às vezes perdemos a cabeça, às vezes erramos, gritamos, às vezes saímos um pouco do eixo porque somos humanos. Contudo, nós temos que voltar, né, ao Senhor, nos arrepender e continuar caminhando, porque no final, querido, Cristo nos quer junto dele, com o Pai, na eternidade. Isso tudo vai acabar, mas a eternidade é eterna. Amém? Bom, continuando aqui e finalizando, nós chegamos aqui então, finalmente, no final desse capítulo 24. Capítulo curto, como eu disse para vocês, né? Então, ali, o apóstolo Paulo, ele acaba sendo julgado, entre aspas, mas julgado, mas não condenado ali por Félix. Félix ouve ali o que os judeus têm para dizer, ouve o que Paulo tem para dizer, e no final não libera, não o condena e mantém ele preso ali, né? E aí, Paulo tem a oportunidade de pregar para o inimigo, por assim dizer, né? Pregar para aquele que está tentando condená-lo, a fim de convertê-lo, a fim de mudar a vida dele, né? Porque Paulo, o chamado dele era acima da sua própria vida. Tá bom? E nós chegamos aqui no final deste capítulo, pessoal. Bom, nós vamos continuar na sequência, né? Na próxima aula aqui, o capítulo 25 do livro de Atos. Vamos entender o que vai acontecer, né? Nesse período que Paulo está ali com Félix, tá? E vamos ver como que vai discorrer, né? Essa história aí do apóstolo Paulo que está preso ali em Jerusalém ali, está ali preso, né, assim, em Cesareia agora, na verdade, né, já saiu de Jerusalém, mas foi preso ali em Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Bom, ficamos aqui por hoje, tá certo? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos e vamos que vamos. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos por mais este momento, por mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações desde o começo do estudo desse livro maravilhoso, que tem nos mostrado o início da igreja primitiva, o caminho dos apóstolos e tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Agradeço por esta aula, estamos acompanhando aqui a vida de Paulo e cremos, ó Deus, que ainda o Senhor tem muito a nos revelar. Guarde a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, que estão orando conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Então, finalizamos aqui essa aula. Mais uma vez, eu peço encarecidamente para que você comente, né, ponha seus comentários, faça suas perguntas, encaminhe os vídeos, curta. Amém. Que Deus possa usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Fico por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos aí no capítulo 25 de Atos. Amém? Deus abençoe a todos.